Bem, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense com mais um gol de Pedro. Everton Ribeiro entrou, jogou muito. Vamos ver o que aconteceu nesse jogo? Roda. Ainda desfalcado, o Flamengo iniciou o jogo com algumas dificuldades. O time errou muitos passes e viu o Atlético levar perigo. As coisas só mudaram quando Everton Ribeiro entrou no lugar de Vitinho. E o segundo tempo começou com outra postura. Aos 10, Pedro dominou e finalizou com categoria para abrir o placar. Apenas 3 minutos depois, Léo Gomes tocou a bola dentro da área e o juiz marcou pênalti. Bruno Henrique foi para a cobrança e fez. Renato Kaiser mandou de cabeça e diminuiu. Mas Everton Ribeiro fechou o placar com um chute de fora da área. Final, Flamengo 3, Atlético Paranaense 1. Muito bem, boa tarde, meninos. Felipe, algumas coisas, quando o Domi chega no Rio de Janeiro, começa a falar de rodízio, que no final das contas todo treinador no Brasil tem que fazer, mas não fala que faz. Ele começou muitas coisas aconteceram e muitas coisas ficaram muito nítidas para ele. E ontem ficou bem nítido que o Everton Ribeiro nunca precisa ou poderá participar de um rodízio, ao menos que seja um desgaste, etc. Mas ele muda o Flamengo quando ele entra, Felipe. A gente tinha até esquecido do Everton Ribeiro, Fernandinho, que o time estava jogando bem, né? Ele estava infectado. Aí muita gente ontem, quando viu a escalação do Vitinho, me corrija se eu estiver errado, mas muitos flamenguistas chegaram e falaram o quê? Pô, poderia colocar o Lincoln no lugar do Vitinho. Eu nunca pensei que eu fosse pedir o Lincoln. Aconteceu, Rogério. Aconteceu. Esse é o Rogério. O Lincoln teve 2 jogos bem ali, uma sequência boa. Pô, tinha que ter mantido ali o Lincoln ali na direita no lugar do Vitinho. O Vitinho não foi bem. E aí você pensa em botar o Lincoln. Aí quem aparece no segundo tempo? O Everton Ribeiro, que você tinha até esquecido que estava lá no banco de reserva, voltando da Covid, Fernandinha. Graças a Deus. E a gente fala, Casimiro, não só de quem já estava e vai carimbando o seu eu sou essencial aqui, como quem está chegando em momentos de necessidade e está se consolidando, como é o caso do menino Natan, Casimiro. Exatamente, a gente falou, né, essa semana que existe ainda uma vaga nesse time titular do Flamengo, né, já que o Flamengo investiu pesado na zaga, mas não teve retorno, o Léo Pereira não se adaptou, o Gustavo Henrique também não vai bem, o Rodrigo Caio já é uma peça estabelecida dentro do clube, inclusive a dupla de zaga da base do Flamengo deixou bem claro a idolatria que eles têm pelo Rodrigo Caio, de ter ele como exemplo, postou isso nas redes sociais, inclusive. Então, tem o Rodrigo Caio e falta o companheiro pro Rodrigo Caio. E, cara, o Natan tá jogando muito, tem jogador do Flamengo pedindo passagem, o Pedro também, joga demais, a bola que ele matou no segundo gol é brincadeira. Era exatamente dele que eu ia falar com você, o Pedro Certeza. Seu xará tá jogando muita bola. Ele tá aí também. O Pedro tá aqui e o Pedro Certezas está aqui. Ô, Pedro Certezas, como tá jogando o Pedro, né? Cara, e agora que o Gabigol se machucou, é o momento dele brilhar. E aparentemente ele tá brilhando, né? É a dor de cabeça que todo mundo gostaria de ter. A dor de cabeça que a gente tem é Babi e Pedro Raul. Eu achava que era boa, mas Pedro e Gabigol é muito melhor, vou ser sincero. E realmente, cara, eu sou muito fã dele desde que era do Fluminense, né? Ele tá aqui, inclusive, com a gente, falando... O que você achou, Pedro? Você acha que vai conquistar a titularidade pra sempre? Acho que já é, né? Já é titular ali, fazendo muitos gols, graças a Deus, aproveitando as oportunidades, protegendo sempre bem a bola, né? E metendo a bola pra redes, que é isso que importa. Desculpa aí. Tá, dá uma limpadinha. O que importa também, Casimiro, é o Bruno Henrique, que não fez ontem sua melhor partida, mas mais uma vez marcou um gol, enfim, e está se consolidando nesse retorno de pós-pandemia, pós-lesão, misturou tudo pro Bruno Henrique, né, Casimiro? Eu acho que no fim das contas é a confiança voltar, né? É um jogador que precisava dessa confiança elevada, vem fazendo jogos de recuperação, e eu acho que o torcedor do Flamengo torce, espera e aguarda que o Bruno Henrique alcance o nível que ele alcançou no ano passado. Talvez não esse nível, né? Porque foi muito acima da média, foi rei da América. É difícil você continuar mantendo esse nível tão alto,
mas que pelo menos chegue perto, né? O Bruno Henrique chegando perto do nível que desempenhou ano passado, o Gabigol voltando, você tem o Pedro jogando muito bem, Gerson, Arrascaeta, Everton Gerson jogou muito ontem, exato, principalmente no segundo voltando, tempo. né? Depois daquele jogo da Libertadores contra o Barcelona lá, que o Gerson chamou a responsabilidade, o Gerson tem jogado muito bem. É verdade. Então o torcedor do Flamengo, cara, vê um futuro animador novamente. E com esses caras voltando a jogar, tem o que fazer. Tá começando a me lembrar ano passado, você tá me deixando um pouco triste até, vou te confessar isso aqui. Pedro? Porque foi nessa época, mais ou menos, que eles começaram a jogar bem pra caramba, depois que o Jesus chegou. Tá muito parecido, tô ficando um pouco irritado com isso, tá, inclusive. Agora, Pedrão, você vê o Arrascaeta se destacando, porque Gabigol e Bruno Henrique, que eram os tops, o Arrascaeta ano passado já estava jogando demais, né? Mas Bruno Henrique e Gabigol eram os artilheiros, né? A dupla super entrosada, o Arrascaeta dando muita assistência e também fazendo gol, mas na ausência dos dois ali, né, desse ano, um pouco abaixo, Gabigol se machucando, Bruno Henrique se machucando, não entrando no ritmo, o Arrascaeta tá arrebentando e tá acabando, cara. Ele acaba com o jogo, ele pega a bola, domina, vai, passa, encontra um, ele tá o tempo todo ativo em campo. E só mais uma coisa para destacar, Fernandinha, o técnico do Atlético Paranaense é um sub-17, vocês repararam isso? É um moleque, cara, Eduardo Barros, é um novo pra caramba. E aí ele teve uma percepção sensacional, porque quando o Flamengo começou a mexer e começou a usar o rodízio, entrou o Michael, entrou o Ramon, entrou o Lincoln também, falei, opa, o rodízio está acontecendo. O que o técnico do Atlético fez? Rodízio é engraçado, né? Todo treinador troca, mas no Flamengo, quando troca, é rodízio. São umas nomenclaturas aí, que eu não... O técnico, percebendo esse rodízio, já vai e lança o Walter para participar do rodízio. É um cara que é muito familiarizado com vários tipos de rodízio. Ele é a percepção do treinador. Leitura, né? Não é qualquer um que faz isso, não. Ô, Felipe, é verdade. Esse Atlético, que era o time reserva, né? Tirando o goleiro. Isso. O Walter, quando entra, eu fico me perguntando como é que esse homem tá sentado no banco, né? Ele tem uma... Eu sou tão fã do futebol do Walter. Eu gosto muito dele, eu confesso. Cara, eu também. Meu sonho... Ô, Pedro Certeza, você não sonha em sentar com alguns jogadores para tomar uma cerveja? Com ele eu sonho sentar pra comer um negócio, né? Porque eu acho que ele... Então, com o Walter, esse sonho que você tem com aqueles caras resenha pra tomar um chopp, eu tenho com o Walter pra comer um biscoito de recheado. Deve ser muito legal conversar com o Walter comendo um biscoito. Imagina, Casimiro. O Walter naquela matéria lá na churrascaria, Fernandinha. Imagina, que delícia. Ou comer aquela esfirra do seu pai, Casimiro, com o Walter. Nossa senhora, ele é destruído. Eu sou especialista nisso. E, cara, muito se falou do Walter, tá emagrecido, tá fininho. Pô, te falar... Pô, não tá, mano. Não tá. Eu sei que o branco não seria... Ele tá com comparação ao que era. Então, é porque quando ele entrou, vai entrar o Walter. Eu falei, opa, peraí que o homem tá fino. Aí eu olhei e falei, não. Eu achei tão assim não, Cazé. Eu achei sim, eu tive a mesma percepção do Cazé. Pô, na média o quê? Na minha média? A média dele, pô. Você conhecia o Walter magro em algum momento da carreira? Já foi do Inter, magrinho. Mais ou menos. Eu acho que ele já teve mais magro, inclusive. Vamos falar de clássico? Pra quê, Fernanda, que vai falar isso? Botafogo enfrentou o Fluminense. Agora é só piorar o dia. Cara, a minha vida tá desmoronando a tal ponto que a melhor parte do meu dia é quando falo do Flamengo. Olha só como é que tá a minha vida. É isso que eu tô pensando. Quando falo de Botafogo, o meu dia vai aqui, ó. E o Flamengo ganhando, né, PCT? Não é nem o Flamengo perdendo. Não é nem o Flamengo tomou 5-0, não. É o Flamengo 3-1, pô, pera aí. Falar do Fluminense com o Botafogo. Empatou. E, gente, eu me peguei ontem, eu tava tão desesperada, que eu tava vendo o jogo do Santos e do Goiás, como se eu fosse santista desde pequena. Porque eu tava só ali eu saía da lanterna e subia. Aqui, ó. Cadê? Roda aí, Vitor. O torcedor precisou acordar cedo no domingo para ver o clássico entre Botafogo e Fluminense no Newton Santos. De um lado, o tricolor lutando pelo G4. Do outro, o Fogão buscando a fuga da zona do rebaixamento. O Botafogo começou melhor, criando chances claras de gol. A partir dos 20 minutos, o Fluminense começou a pressionar. Nesse lance, Cavalieri fez boa defesa desse cabeceio de Matheus Ferraz. O Botafogo ainda carimbou a trave com Juan. A rede balançou numa confusão. Depois do escanteio cobrado por Nenê, Fred cabeceou e Cavalieri defendeu. A bola ficou viva, Vitor Luiz tirou com o ombro, mas Kevin acabou mandando para o próprio gol.
Flusão na frente. Buscando o empate, no segundo tempo o alvinegro teve outra bola carimbada na trave. De tanto tentar, finalmente veio o gol. Caio Alexandre mandou no canto e deixou tudo igual. E o placar ficou nesse 1-1. Em 13 rodadas foi o 9º empate do Botafogo, que continua amargando a zona do rebaixamento. A defesa, por toda a dificuldade que teve no jogo, como eu disse, com 2 centroavantes, 2 caras em posição física, com bola aérea a todo tempo. Em algum momento os caras vão ganhar alguma jogada, vão ganhar a primeira, vai ter um rebote, vai ter um desvio. Esse é um jogo muito difícil de você conseguir evitar, mas pelo todo, eu acho que a defesa se comportou bem até. A gente continuou tendo uma produção ofensiva boa, nós tivemos o dobro de finalizações do adversário, nós tivemos 5 chances reais de gol, 2 bolas na trave. Então, na minha humilde opinião, se tivesse que ter um vencedor, esse vencedor teria que ter sido o Botafogo. Vamos falar de unha Crigel? Casimiro, você já colocou alguma vez? Eu nunca coloquei, queria experimentar. Não colocou unha Crigel? Ou de certezas? Eu não vou dizer que eu encontrei uma evolução no Botafogo, tá? Algumas coisas... O Botafogo perde WO na evolução, Fernando. Algumas coisas, a gente sentiu que poucas coisas mudaram. Agora, o que eu não gosto é do discurso à la Fernando Diniz. Nós ganhamos o segundo tempo. Nós fizemos um bom primeiro... Se tivesse que ter um vencedor, seria a gente. Não, isso não existe no futebol. Futebol não é scout, não é ponto, é quem marca mais gols. Não importa se você teve 39 finalizações dentro do gol e não entrou nenhuma. Você precisa marcar gol. Futebol é resultado, é bola na rede. É isso, futebol é bola cunha. Então, assim, eu não gosto desse discurso de mas nós fizemos um ótimo segundo tempo e nós tivemos tantas finalizações. Quer mostrar que melhorou. Legal, a gente vai precisar ter paciência. Trocou o treinador, vai precisar ter paciência. Mas o negócio é que a gente não tem muito tempo, Pedro Certezas. Fernanda, eu cheguei à conclusão que o Botafogo precisa de 2 coisas, assim. Fala pra mim. Primeira é de um treinador bom, que pra mim é o primordial. E segundo é de jogador, que é meio campo, mais especificamente. Porque tu vê que os jogadores não estão de sacanagem. Os caras não estão de brincadeira. Os caras são ruins. E aí, perdão, mas não... Posso falar uma coisa? De coração, não acho ruins. Pô, tem uns caras ali que Fernanda Mar não tem como não, cara. Não dá. O Kevin, com todo respeito, não dá. Assim, Fernanda, você não acha, mas é. Fernanda, o cara era sub-23 do Grêmio. Não dá. Não tem condição desse cara ser titular no time da Série A, cara. Não tem como. O Foster, beleza, a gente trouxe o cara lá de fora, mas não dá. Tem umas coisas que não tem como. E aí a gente fica à mercê disso. A gente contrata quem? Contrata o Kelvin, que é outro que também, de adianto, não dá. Pode jogar bem, pode... Mas o nível... Uma hora não vai dar. Não vai dar. E aí o Botafogo fica se enchendo de jogador, por exemplo, que o Paulo Autuori pediu. O Paulo Autuori foi embora. E aí o Botafogo tá com esses jogadores. Mas paga pouco. Mas uma hora esses caras que a gente paga pouco, esses caras entram em campo. E a gente vai precisar desses caras. O Renteria, que, com todo respeito, irmão, o maluco não cansa e tal. Você não gostou do Renteria? Eu não consigo enxergar que esse cara consegue ser titular de um time da Série A que não vai cair, entendeu? Esse cara é a cara do time que vai cair. E a verdade é essa, o Botafogo precisa de 11 vitórias em 25 jogos. De 3 jogos em casa, que a gente vai ter agora na sequência, 2, um a gente perdeu, um a gente empatou, agora a gente vai pegar o Palmeiras. Então, assim, dos anos, de verdade mesmo, dos últimos 5 anos, esse é o que eu tô mais desesperado de cair, não cair, porque, cara, o cenário é uma terra arrasada colossal, a gente não pode cair pra SA acontecer, e tá um clima assim de, cara, não sei o que vai acontecer, e ninguém sabe. Eu acho que, Pedrão, desgraça atrás de desgraça. O Renteria, ele renteria alguma oportunidade se ele fosse bom, mas não é. Mas assim, o Botafogo teve uma produção ofensiva boa, Fernando Certeza. No segundo tempo. Assim, chutou bolas na trave. Assim, não é boa, melhor. Isso aí. Porque sabe qual é o problema do Botafogo? Sabe o que eu senti, Casimiro? Que era um time aqui que fez isso aqui, ó, deu um passinho. Porque é um treinador que tava lá,
que manteve o que estava sendo feito, fez pequenos ajustes. Às vezes, numa situação como a que o Botafogo se encontra, que só empata, tá aí a resposta, continua empatando, é melhor você pegar um treinador que não faz parte daquele contexto. Às vezes é melhor você pegar um que faz parte do contexto, como foi o caso do Vasco, o melhor momento para o Ramon entrar. O Vasco cheio de problema, alguém caseiro seria a solução. O Vasco e aproveitou eu o momento. sempre peço a solução caseira. Mas no momento, eu acho que para o Botafogo ele precisava de uma solução externa. Uma vibração diferente, um olhar diferente, mudanças bruscas. É isso que o Botafogo está precisando, de uma chacoalhada. Porque o que estava sendo feito pelo Paulo Tuori estava num pontinho. O Botafogo precisa de 3 É porque assim, existe uma aura em volta do Botafogo. Desde o jogo contra o Corinthians, eu lembro assim, o Botafogo joga bem e não ganha, e aí tem essa impressão de que o Botafogo tá bem, tá organizado, e putz, falta detalhe para ganhar. E aí o Botafogo começa a tropeçar e tudo no detalhe. E assim, cara, não tem mais desculpa, não tem mais Não tem mais tempo porque, assim, também. por exemplo, exato, porque o próximo jogo do Botafogo é o Palmeiras, que é um time que não vende jogo barato. Tá invicto. Ainda não perdeu, né? E aí vai visitar o Sport fora, que tá muito bem depois de chegar do Jair Ventura. A gente falou aqui que ele ia se dar bem no Sport. O Sport tá em 5º. Mas depois fica tranquilo, né? Grêmio fora. E assim, o campeonato tá passando, Mas cara. o campeonato é isso, né, gente? Fernandinha, são 13 jogos que o Botafogo fez, ou seja, já tem 2/3 aí do turno, né? São 19 jogos no primeiro turno. São 13 e o Botafogo venceu uma partida no Campeonato Brasileiro. Em 25 jogos. A matemática é essa. 11 vitórias em 25 jogos. O Botafogo precisa fazer isso. É porque eu acho que não vai precisar disso tudo, sendo bem honesto. Eu acho que é... Não, beleza. Eu também acho que não. Mas eu acho que precisa ser já. 10 vitórias em 25 jogos, entendeu? Pra fazer 42 pontos, que também, às vezes, pode cair. Beleza. Mas é difícil, cara. É porque a situação... a gente ri, a gente olha, a situação do Cruzeiro entre aspas, semelhante, né? Porque assim, uma hora vai ganhar, uma hora vai ganhar. Cara, tem uma hora que não ganha. E se o Botafogo cair, a gente fala do Cruzeiro, que o Cruzeiro parece que não tem um horizonte, assim, é bizarro o que tá acontecendo com o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro não sobe mais, não sobe. Vai ter que acontecer alguma coisa, porque não vai subir, o time é ruim, a diferença pro G4 é inacreditável. Pro Cruzeiro subir, é como se o Botafogo ficasse em segundo no Brasileiro. Essa é a diferença de pontos que tem que tirar, hoje. Então é uma coisa assim, é muito surreal. E se o Botafogo cair, vai ser igual, porque o dinheiro vai cair pela metade, não vai ter venda de jogador. Vai ser... não pode cair. E acho que a verdade é que a gente se iludiu no início do ano, porque o nosso time é melhor, aparentemente era melhor do que ano passado no papel, e a gente se iludiu. E aí a gente começou a trazer refúgio, trazer uns caras que ninguém conhece, trazer uns caras que eram ruins. E a gente tá sem meio campo, por exemplo, que o Bruno Nazário machucou. Mas aí é a oportunidade de você botar o Honda um pouquinho mais na frente também, né? Mas o Honda não tá jogando. O Honda precisa descansar. O Honda não tá jogando. Gente, pelo lado do Flu, o Fred fez mais, como sempre, um gol. Normal, né? Mas implorou ali, o juiz deu pro Kevin, que realmente foi um golaço contra. Mas começou com o Fred, ele tava ali, pedindo gol pra ele, e ele merece, né? Ele tentou convencer o juiz ainda. Ele tentou convencer todos eles. O Botafogo, que é o clube que ele mais marcou gol na carreira dele. O Fluminense teve muitas baixas nesse jogo também. Hoje vai sair o resultado de exame de 9 jogadores que testaram positivo, já estão dentro do protocolo da CBF, já estão fazendo exame hoje, para na quarta-feira já estar à disposição do treinador Odair Helma. O Fluminense que não fez uma boa partida, mais uma vez, como sempre, o Dodi foi o destaque do Fluminense, mas me parece que o homem não vai renovar, não. O negócio está difícil. Vamos falar do Vasco e do Atlético Mineiro? Se enfrentaram com direito a uma pintura que deu uma alegria, assim, lá no meu marido. Ele gritou, que golaço, que golaço, que golaço. E depois... cadê? O desafio foi contra o líder Atlético Mineiro. E o placar foi todo construído no primeiro tempo. O torcedor, ainda confiante na dupla Cano e Benítez, viu um golaço de bicicleta do argentino logo aos 8 minutos. Mas o Galo foi lá e furou o pneu dessa bicicleta. Nem deu tempo do torcedor em casa comemorar muito. Aos 13, Guilherme Arana deixou tudo igual. Apenas 4 minutos depois, Keno partiu para cima pelo lado esquerdo e no bate-rebate, Savarino virou o placar. Aos 28, de pênalti, Guga fez o terceiro. De novo com pênalti, Keno aumentou a vantagem.
Final, Atlético Mineiro mais líder do que nunca 4, Vasco 1. Fizemos um primeiro tempo muito abaixo, então é o que eu passei ali para eles dentro do vestiário, né, para levantar a cabeça que quarta-feira tem mais. Casimiro, qual dessas opções você escolhe? Opção Essa frase me pegou um pouco, Fernanda. Qual? Quarta-feira tem mais o quê, Ramon? Tem mais jogo. Pelo amor de Deus, Ramon. Que é isso, Ramon? Tem mais jogo. Olha aqui, Casimiro. Qual dessas opções aí que você escolhe? Manda. Primeira, o Vasco teve um jogo que não foi tão bem, aquele dia que o pão cai com a manteiga pro chão. Caíram 4 pães ainda. B. Opção B. Inteiro, né? A padaria que quebrou. Caiu no chão. Opção B. O Vasco vai, daqui pra frente, perder sua força, já tem perdido nos últimos jogos. Já perdeu. E vai perdendo seu ramonismo, e essa vai ser a realidade daqui pra frente. Sim. Ou C, deu azar de, num dia que ele não estava bem, encontrou um Atlético Mineiro que está se consolidando, mostrando um tipo de jogo super ofensivo, travou todas as forças do Vasco da Gama. Qual dessas opções que você pode contar que é a verdadeira para o torcedor vascaíno? Fernanda, eu vou te falar, as 3 são verdadeiras. As 3. Assim como o Certeza falou que está desesperado com o Botafogo, a distância do Botafogo para o Vasco é de 6 pontos. São 2 vitórias. A grande realidade é que o desespero de Certezas é uma reação positiva, na minha opinião, porque o torcedor tem que se preocupar, mas tá todo mundo no mesmo bolo, cara. O Vasco, quando tava lá na cabeça, o Botafogo tava lá embaixo, a diferença era de 6 pontos. 8 pontos. É porque o campeonato engana, cara. E eu falo aqui desde o início. A gente brinca. Obviamente aqui é um programa que a gente exalta os clubes cariocas, mas na minha visão, na minha opinião, a briga do Vasco sempre foi para escapar do rebaixamento. Depois que fizer 45 pontos, você olha para a tabela e fala, quantos jogos faltam? Faltam 10? Faltam 5? Faltam 3? Putz, o que dá para fazer aqui? Dá para pegar uma Sul-Americana? Pô, que legal. Dá para ir para Libertadores? Que legal. E assim, cara, o problema do Vasco não é azar, né? Não é, o Galo estava num grande dia. O Galo sempre está num grande dia. O problema é o seguinte, o Vasco tem um estilo de jogo único, é um só, que é propor o jogo. Lá o PVC no Plim Plim falava, o problema do Vasco é querer jogar de igual para igual com o Atlético Mineiro, não vai conseguir. É óbvio que não vai conseguir. Só que o Vasco não consegue jogar de outra forma. O Vasco só sabe jogar propondo o jogo. Casimiro, o Vasco propõe bem o jogo? Não, o Vasco propõe mal. Mas ele só sabe fazer isso. É igual o São Paulo do Diniz. O São Paulo do Diniz, ele só sabe criar. Ele não sabe se defender jogando contra-ataque. Mas, Casé, permita-me discordar um pouco aí. Eu acho que não. Acho que o Vasco, assim, claro que tem jogos e jogos, mas no início da competição, o Vasco conseguiu se defender bem e conseguiu aproveitar as poucas oportunidades com o Cano. Mas é porque o Vasco não pegou nenhum adversário tão complicado. O Vasco joga com o Sport em São Januário, faz 2-0. O Vasco joga com o São Paulo, faz 2-1. Toma uma pressão do São Paulo. O Vasco joga contra o Ceará no 3-0, ali vira líder. Foi talvez o melhor jogo do Vasco. Tem um 0-0 contra o Grêmio, que o Grêmio é superior ao Vasco. Depois perde o clássico pro Fluminense. Ganha o jogo contra o Botafogo, que é uma briga de foice no escuro, que são 2 times fracos. E ali o jogo foi sensacional, mas é um jogo que é na vontade, é na raça. Então, assim, não dá pra se enganar, cara. Foi 4, podia ser 8. Quando o Keno faz o 4º gol de pênalti, cabeça do torcedor do Vasco tava um trevo, cara. Fala assim, cara, não é possível, vai tomar 10, pô. Porque o Atlético Mineiro, quando sobe a marcação, cara, e é uma correria, os caras não estão satisfeitos com 4, pô. Sabe que é bizarro? Eu entendo que o Vasco está revoltado, tomou 4 e tal, mas como diria Abel, querendo ou não, perder pro Galo fora, É normal, Abel? É super normal, cara. Ontem foi lindo. Nada disso. Vamos beber água agora. 2 litros. Casimiro, faz o seguinte. Não quero bebe água, 4 você hoje, hein? Não quero não. Pedro Certezas, eu já bebi 8 litros, que a minha situação ainda é pior que a do Casimiro. Vou ficar desidratado. Daqui a pouco a gente muito ontem, Fernando. O outro foi... Lanterna. Nesse palco tem show pra todos os gostos.
impressionantes, divertidos. É isso, Brasil! Aqui quem sabe canta e quem não sabe tenta mesmo assim. Nesse programa até o apresentador entra na dança. Posso começar? Hoje, 10h15 da noite, o Ratinho vem com tudo. 10 ou 1000. Aniversário de preços baixos, Casa Show é a maior sensação. Ofertas pra você presentear sua casa com a melhor condição. Tinta Glazolite de R$ 169,90 por R$ 154,90. Do Rio de Janeiro. Rede Economia. O que era bom ficou ainda maior. Mais economia, mais prêmios. Açúcar União 2,59. Café Pilão ou Pimpinela 8,98. Maizena Piraquê 2,99. Quali 1 kg 9,98. E mais preço campeão. Coxa com sobrecoxa 6,49. Salsicha Perdigão 8,99. Suco de uva Aurora 12,90. Papel Mimo 12,98. Surf 1 kg 600 gramas 8,98. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Cadê aquela vinheta que eu amo? Roda. SBT Esporte Rio. Oferecimento. Torcida Rede Economia. Tudo para você economizar mais. Muito bem, chegou o momento mais gostoso da semana. Foram tantas fotos incríveis nessa semana e de mais uma semana, na verdade, de concurso cultural. E olha que fofura essa foto. Coloca aí na tela o Augusto Silva de Oliveira. Ó, que gostosa. O Augusto mandou um beijo pra... Ele botou aqui, ó. Vai ganhar R$200, vai gastar com suco Del Valle, né? Porque o Flamengo venceu o Del Valle e se classificou na Libertadores. Parabéns, Augusto, você foi o vencedor dessa semana. Faça como Augusto, gente. Ele fez todos os passos para ganhar. O que ele fez? Ele marcou o @SBTRio e o @SouRedeEconomia, mandou uma foto pelo Twitter mostrando o amor dele pelo time, usou a hashtag torcida Rede Economia, lembrando, Rede Economia tem um Ezinho só, tá? E ganhou R$200 em compras para usar em uma das lojas Rede Economia. Ah, Augusto, a Rede Economia vai entrar em contato com você para você escolher a loja mais próxima para receber e gastar o seu Vale Compras. E você que está aí assistindo a gente, quer ganhar um Vale Compras de R$200 da Rede Economia, assim como Augusto, é muito fácil. Participe do nosso concurso cultural Torcida Rede Economia. Mande uma foto mostrando o amor pelo seu time no Twitter, marcando o @SBTRio e o @SouRedeEconomia e use as hashtags Torcida Rede Economia e #SBT Esporte Rio. Você pode mandar até quinta-feira dessa semana, às 2h da tarde. Corre, manda logo a sua foto. Agora se liga nessa super dica. Quer pagar ainda menos nas suas compras na Rede Economia? É muito fácil. Baixe o app Clube Rede Economia. Lá tem descontos exclusivos. Você ainda pode acumular pontos e trocar por Vale Compras. Siga o @SouRedeEconomia. Tem muitas ofertas e surpresas esperando por você. Deixa eu fazer com vocês que eu gosto. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Sabe o que eu fiz semana passada? Oi. Tinha uma promoção de fralda, que a minha filha, né, pequena. No app, ela era mais barata. Eu baixei o app Clube Rede Economia, escolhi lá a promoção, na hora do caixa já bateu o preço mais barato. Lindo, né? Você tá bonitão, tá de máscara, lembrando que todos os colaboradores usam máscara e você também vai na Rede Economia, não esquece de colocar sua máscara, tudo limpinho, tudo higienizado, vai com a paz e vai fazer suas compras. Vamos falar, você vai ficar aqui, ele vai ficar comigo, Nath? Cadê o Pedro CT? Bota o Pedro na tela, eu gosto de ver o Pedro vendo o nosso amigo. Ele não tá nem mais feliz vendo ele, Fernando. Qual a situação do nosso amigo Pedro? Tá. Meu dia ficou assim, ó, Flamengo, Botafogo, ele. É uma curva. Olha como é que a gente beija em tempo de pandemia. Obrigada, tá? Como é que tu faz com preço com esse martelo aí? Ó, é isso aí. Beijo, tá? Você precisa de ajuda pra ir embora? Precisa, né? Que eu sei. Ele precisa cara de ajuda. Bravo. Vem pra cá, Ulisses. Vem comigo aqui que ele precisa de ajuda pra ir embora. Que ontem ele comemorou o gol do Benítez, Fernando. Ele comemorou. Ele tá fazendo um sinal aqui que eu não vou dizer o que é. O Aston Villa atropelou o Liverpool. O Robertson é titular. E, cara, 4 dos 7 gols do Aston Villa foram de bola desviada. Inclusive 9 milhões para deixar os salários em dia até dezembro. Boa. Jogador, funcionário, salário atrasado, esquece. Até dezembro, pelo menos. Depois, provavelmente vai voltar tudo normal. Isso é um bom passo já. Felipe Ruggeri, sua última.
Dizer que quarta-feira, 7h15 da noite, tem Flamengo Sport no Maracanã, Flamengo desfalcado, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Isla e Rodrigo Caio, que vão para as suas respectivas seleções. Muito bem. Ô, Casimiro, qual é a sua última? A minha última é que também tem Vasco no meio de semana contra o Bahia, mas já que a gente terminou falando de futebol europeu, hoje é o famoso Deadline Day, cara, o último dia da janela europeia. Inclusive, eu tava olhando aqui o Twitter, cara, em questão de minutos, uns 30 negócios foram fechados. O Bayern contratando 5 jogadores, tem Barcelona contratando. Então fica de olho aí que pode pintar coisa boa no mercado. E vamos fazer o seguinte, vamos mandar um beijo pros jogadores da seleção que já estão em Teresópolis. E eles estando aqui no Rio de Janeiro, podem assistir o SBT Sport Rio. Ô, Richarlison, me nota que eu te amo. Eu adoro o Richarlison. Pra mim, ele é o personagem do futebol brasileiro nos últimos anos. Um beijo pra você, Richarlison. Tá vendo a gente, O menino Ney também já tá em Terê. Tem um restaurante aí que eu vou mandar pra você. Bom demais, eu não posso falar aqui. Que não mandou mensagem pra mim agora, falando que tá vendo aqui, pô. Ele mandou? Então, um beijo pra vocês, tá bom? Amanhã a gente volta nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Bebam água. O Richarlison bebe água, você também.